Esse daqui, por exemplo, é um caso de quando você vai fazer o que a gente chama de estrutura genética espacial. Quando você vai trabalhar com estrutura genética espacial, a gente precisa georreferenciar cada um dos organismos que nós estamos coletando, cada um deles. Então, se eu tenho espécies de árvores, eu tenho que pegar o GPS e georreferenciar cada uma dessas espécies, porque com isso eu posso, por exemplo, se for planta, fazer o cálculo da distância do pólen. Qual é a distância que um pólen fecunda uma planta ou outra? Olha que legal. Então, dá para fazer um bando de coisa. Se você, por exemplo, vai fazer uma amostragem assim, você tem que também levar em consideração outro aspecto da sua pergunta. Você quer avaliar a estrutura genética espacial e verificar o impacto, por exemplo, de uma área que ela é conservada em relação a uma área que não é conservada, então desculpa, na verdade o impacto é numa área não conservada, tá? Em relação a uma área conservada. O interessante é que você amostre plântulas, porque as plântulas são filhotinhos daquela planta lá. Então ela vai representar essa história mais recente. Se você pega uma planta de 100 anos, 50 anos, ela representa o fluxo gênico lá no passado. Então você não vai conseguir captar a influência de agora, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem e como você coleta as suas plantinhas, os seus animais, tá? É, neste caso aqui, eu tenho um exemplo de um problema que eu estabeleci. Eu fiz coleta, então, em uma região que era completamente antropizada. Então, se você olhar aqui, ó, é uma área de pastagem, tá vendo? A gente olha e consegue ver até os trieiros aqui do gado, uma área de cana-de-açúcar e cada uma das palmeirinhas que foram georreferenciadas. Aqui a gente já tem uma área que é um pouco conservada, mas ela também tem perturbação. E aqui a gente tem uma área que é totalmente conservada. Então, qual é o impacto de cada um desses cenários? Isso era o que eu queria entender no meu trabalho. Por isso, essa foi a forma que eu mostrei. E aqui, perceba, eu tenho 3 populações em diferentes cenários e eu coletei só uma para cada um desses cenários. Por quê? Porque isso bastava para responder minha pergunta. Eu não tinha que coletar todas as populações do multiverso planetário dessa espécie, saca? Então, isso, gente, ó, você poupa tempo, você poupa dinheiro, você poupa inclusive saúde mental, porque você vai ter tempo para poder analisar com carinho, com cuidado, né? Estabelecendo certinho os recursos.